Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 4 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o anúncio publicitário, usado para promover uma marca, um produto, serviço ou ideia para um público definido em um meio de comunicação. Apresenta uma linguagem persuasiva com o objetivo de convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser comprar um produto ou contratar um serviço. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF08MA14 e EF08MA15, e o descritor é o D8. As habilidades referem à demonstração de propriedades de quadriláteros por meio da identificação de congruência de triângulos, construções geométricas, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus, e polígonos regulares, e a construir utilizando instrumentos de desenho, de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus e polígonos regulares. O descritor se refere ao estabelecimento de relações entre unidade e medida de tempo. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 1 a 4. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é oral, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Para a proposta da leitura compartilhada do texto apresentado na questão 5, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Em seguida, solicite que os alunos observem e destaquem no texto os elementos que compõem a estrutura de um anúncio publicitário. Durante a correção coletiva, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem que os alunos não desprezem o momento da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado no quadro Quer Saber Mais, pois ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Após esse momento, demonstrem os 4 tipos de congruência de triângulos no quadro e orientem aos alunos a tomarem notas. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução para a questão 3 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Convidem alguns alunos para realizarem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Destaque que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência, da entonação, da dicção e da pontuação. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos e da compreensão sobre o conteúdo abordado. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realize intervenções específicas. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente transferidores. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma melhor explicação do conteúdo abordado, bem como a forma do seu próprio manuseio. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos e da compreensão sobre o conteúdo abordado. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 explora a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma folha de cartolina. Esse material será utilizado na explicação do conteúdo abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos e da compreensão sobre o conteúdo abordado. Realize intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução para a questão 3 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos, como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. No momento proposto para os alunos demonstrarem como chegaram às suas respostas, incentivem a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem àqueles que participarão e esclareçam que eles não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.